O menino que voava nas letras e virou médico. Entre as mangueiras, cajus e chitas, criou um universo fértil na literatura infanto-juvenil mato-grossense. No Palavra Literária de hoje vamos receber o poeta, escritor e médico nas horas vagas, Ivens Cuiabano Scaff. Ivens Cuiabano Scaff nasceu em Cuiabá em 30 de junho de 1951. Cursou medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Médico reconhecido em vários hospitais e com destaque no ambulatório de DST, AIDS e hepatites. Ao mesmo tempo, dedicou-se à cultura, ocupando o cargo de coordenador de cultura da UFMT e conselheiro de cultura da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. Possui vários prêmios e condecorações. Suas histórias transbordam metáforas e tanto na escritura infanto-juvenil quanto na poesia, ele busca o encontro pela identidade cultural da cuiabania ampliada até os paredões chapadenses. Recebendo aqui no Palavra Literária de hoje, Ivens Scaff. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui nesse programa que fala sobre a literatura do nosso estado, do nosso país. Como disse um colega seu, literatura brasileira produzida em Cuiabá, no Mato Grosso. Bem-vindo, senhor Ivens. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu queria começar com o senhor perguntando quando surgiu o escritor Ivens, porque temos um paralelo aí, o médico e o escritor. Por favor. É difícil precisar, né? Mas porque a gente nunca acha que vai ser escritor, né? A gente tem aquela timidez, né? E até hoje eu não sei se eu sou um escritor. O senhor falou de literatura infanto-juvenil, que é uma das vertentes que você escreve. Queria que você falasse um pouco sobre os livros infanto-juvenis. Eu comecei porque me pediram um textozinho sobre o Minhocão do Pari, que é uma lenda nossa aqui, né? Comecei a escrever e fui embalando e acabei escrevendo um livro chamado Uma Maneira Simples de Voar, que se passa na beira de um rio. E é uma expedição que uma menina muito perguntadeira faz ao lado de um velho que gosta de responder em busca do Minhocão do Pari. Esse foi o meu primeiro livro infanto-juvenil, ganhou um concurso, não ganhei o prêmio, esqueceram do prêmio, até que o livro foi encontrado no lixo por alguém da secretaria e falou: cara, eu encontrei um texto seu, gostei muito. Falei, me dá, naquele tempo não tinha computador, eu não tinha cópia, né? Muito tempo depois que eu consegui publicar. Mas o livro que alcançou maior alcance é Mamãe Loba e Mamãe das Cavernas, porque houve uma preocupação em escrever, cada página só tem 5 linhas, que é para a mãe ler para a criança. Esse livro ele anda mais do que os outros. Imortal faz parte da Academia Mato Grossense de Letras. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância. Pois é, né? Todo mundo tem uma ambiguidade. Critica a academia e quer entrar, né? Aquela coisa. Né? Eu fui convidado muitos anos atrás e dei uma esnobada grande. O doutor Antônio de Arruda me convidou e tal. Aí eu falei, não quero essa coisa engessada e tal. Aí foi passando o tempo e eu vi que estava na hora de eu entrar, porque tinha uma série de pessoas que eu respeito muito, que estão produzindo muito, né? Que estão lá. Então, no momento lá, a gente tem uma turma que está produzindo bastante, né? Nós temos o Maon, que é praticamente o nosso único romancista, né? O outro romancista é o Lurenberg Alves, tá? Mas a turma nossa faz mais conto e poesia. Nós temos a Marta Coco, nós temos a nível nacional a Lucinda Persona, que a gente chama de a primeira dama da poesia. Tem a Luciene Carvalho, que tem uma poesia que não se confunde com a de outras poetas ou outros poetas. E nós estamos num momento de um boom literário muito grande, né? Há pouco o Lorenzo Falcão lançou um livro, tá? Então
Cuiabá, no momento, quando falo Cuiabá, Mato Grosso também, né? Tem muita gente do norte escrevendo também. Nós estamos num boom literário, apesar de que todo mundo fala que o livro está morrendo. Não, acho que tenho certeza que não. Uma prova disso é o programa que estamos aqui agora, Palavra Literária, que dá espaço à literatura do nosso estado, que realmente só cresce. Sua opinião sobre isso, esse crescimento, aproveitando o assunto, como é que você vê esse crescimento literário, o que você espera para o futuro da literatura e das letras aqui no estado? Essa pergunta é meio complicada para mim, porque eu não tenho formação literária, né? Como você falou, eu sou médico, né? E comecei a escrever, meio aquela história de escrever no fundo do caderno e tal, e depois me aproximando das histórias cuiabanas, que eu ficava invocado de não ver a natureza, o cenário cuiabano nas histórias, né? Então, por exemplo, agora eu estou apanhando de um livro chamado Além Tordesilhas, que eu tento contar para jovens a vinda do primeiro branco em 1688, chegando aqui no Vale do Rio Cuiabá, sabe? Então, essa é meio minha vingança de não ver o cenário mato-grossense representado nos livros, né? Agora, essa é a minha vibe, para falar de um termo moderno. Mato Grosso está cheio de várias vertentes. Quantas obras já lançadas? Eu não gosto de contar, porque dá azar, né? Aqui em Cuiabá falam, né? Quando morre alguém, fala morreu alguém e um cachorro, para não fechar a fila, né? Mas eu tenho infantil, eu devo ter uns 5, 6 livros, e eu tenho poesias. Eu participei de algumas antologias, né? Uma, inclusive, ao lado de Lucinda e de Manuel de Barros, né? Quer dizer, isso é uma coisa que vai... E Vladimir de Aspino, né? Aliás, Vladimir, Silva Freire, Lucinda, né? Então, eu estou bem acompanhado. E eu tenho 2 obras, uma que fala só sobre o Cuiabá, que se chama Que Vá Verá, né? E um outro que se chama Asas de Ícaro, que são só poemas de enamoramento e seus antônimos, quer dizer, aquele momento em que se começa o apaixonamento e aquele outro momento que a gente vê muito em música sertaneja, que é o momento que a coisa desaba muito, por isso que ele se chama Asas de Ícaro, né? Esse livro também está andando bem. Muito obrigado, Ivens, por participar do Palavra Literária, por abrir um pouco da sua história e contar um pouco sobre sua obra. Pois é, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento à criançada, porque eu ando muito por escola, sabe? A maioria é escolas públicas, sabe? Então eles leem o livro, a maior parte das vezes é a professora que arruma 2, 3 livros para a turma toda, e depois eu vou lá discutir o conteúdo do livro, eles me fazerem perguntas, e às vezes eu esqueço algum pedaço e eles querem saber algum detalhe, por que você fez aquilo e tal. Eu quero agradecer esse público que me joga para frente. Maravilha. Vida longa a sua obra. Vida longa, se Deus quiser. Obrigado. Os livros fantásticos que exploram o universo dos seres encantados sempre foram mananciais de bons filmes. O escritor C.S. Lewis foi um dos escritores que mais contribuíram com suas obras adaptadas ao cinema, como é o caso da saga As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. A série de livros de fantasias do autor britânico C.S. Lewis, publicada entre 1950 e 1956, As Crônicas de Nárnia é uma das obras literárias mais conhecidas de todos os tempos. Os 7 livros contam a história de crianças que conhecem o reino mágico de Nárnia, onde habitam criaturas e grandes batalhas acontecem. O Brasil era um dos poucos países onde quase ninguém conhecia a saga, até que a primeira adaptação para o cinema foi lançada em 2005 pela Disney. E no próximo bloco nós vamos conhecer um pouco mais do processo criativo e do universo lúdico de Ivens Scaf. Não saia daí!
Dando asas à imaginação por meio da sua literatura infanto-juvenil, Ivens Scaff permitiu com que crianças e jovens se interessassem pela leitura. E nós convidamos o multiartista Carlão dos Bonecos para interpretar de forma lúdica Asas de Ícaro. Gosto quando te flagro, andando pela rua sem me ver. Seguindo silente teus passos, vejo como és sem mim. No teu caminhar elástico, no brilho intenso dos teus olhos, reiluminando a vida. Essa independência infinita da minha pessoa, em vez de receio, me dá alegria, funciona como garantia. Eu, mais frágil, sei que quando me perder, te terei. E nós fomos conhecer de perto o processo criativo e as inspirações do escritor Ivens Scaff. Palavra literária, agora aqui em um dos cantos que inspira a escrita de Ivens Cuiabano Scaff. Dr. Ivens, me fala um pouco como é essa vivência aqui, os momentos como médico e nos intervalos escrever, que também é um dos seus prazeres. Para mim escrever é meio complicado. Eu fico fazendo o que eu tenho que fazer e bolando as situações, bolando os enredos, os roteiros, tirando os furos do roteiro. Geralmente, na hora que eu sento para escrever, a coisa já está bem estruturada, né? E aqui é um dos lugares que eu gosto porque é a casa dos meus avós, sabe? Aqui nós estamos no bairro da Boa Morte, tá? Que é um dos bairros antigos de Cuiabá, bem no centro, né? E a gente conhecia toda a vizinhança. De repente não foi essa vivência, a casa dos avós, muitas brincadeiras, muitas coisas que se passaram que te levaram a escrever também os infantos juvenis? Pois é, a infância, antigamente, a gente sumia logo depois que voltava da escola e só tinha uma obrigação que era voltar antes de escurecer, né? O que se fazia nesse intervalo era liberado, seja à beira de rio, que eu morava no Porto também, sabe? E seja bicicleta, roubar fruta no vizinho, tudo valia, tudo era liberado. Eu queria saber suas referências. O que é que você leu desde a sua infância? Algumas coisas que você lê agora. O que é que de repente virou referência para suas escritas? Bom, na infância, muito Andersen, né, o Patinho Feio, a Rainha da Neve, todas aquelas histórias, né? Todos os contos de Grimm, né? E principalmente Monteiro Lobato, né? Que dizem que era tão bom que ele acabou sendo como uma mangueira, ninguém cresceu abaixo dele, né? Ele inibiu a literatura infantil um bom tempo, até que chegaram o Bandeira, mas esqueci o primeiro nome dele, que vende muito para colégios, né? E aquela que escreveu a Bolsa Amarela, né? Marcelo, Martelo, Marmelo, que escaparam da influência dele, que era grande demais. E aí, com adulto, Hermann Hesse, com certeza, né? Eu acho que eu li tudo de Hermann Hesse. E agora a minha leitura é muito variada, porque eu não tenho assim uma formação literária. Então, esse conceito de contemporaneidade para mim é uma coisa esquisitíssima. Eu leio o que me dá vontade, tá certo? E estranho muito, por exemplo, essa poesia sintética demais que hoje se faz, sabe? Eu gosto de haikais, mas tem hora eu acho que tem gente que empilha verso e acho que está fazendo poesia moderna. Entendi. E dentro dessa sua experiência escrevendo infanto juvenil, outros não, você se define em alguma coisa? Nós falamos no outro bloco que, por exemplo, o Eduardo Maon é um romancista do momento. Você se define em alguma coisa,
Um escritor de que área? Pois é, uma vez numa entrevista eu falei que eu era um poeta bem comportado. Isso era uma maneira de eu me defender, de falar, não me cobre em vanguarda. Tá? E eu quero escrever história de Mato Grosso. Eu agora estou escrevendo um livro chamado Além Tordesilhas, em que eu passei 2 anos lendo tudo que eu podia, Tuné, com roteiros monsoeiros, Hércules Florence, né, a expedição Langersdorf, sabe? Tudo que eu podia ler, Monções do pai do Chico Buarque e tal, para fazer uma coisa interessante que interessasse um jovem sobre a nossa história, né? Acabou que está virando um romance meio fluvial, porque ele desce o Tietê, desce o Paraná, sobe o Inhambuí, vai parar no Pantanal, Mar de Xaraé, sobe o Cuiabá, sabe? Tudo é meio fluvial. E eu estou acabando, assim. Aí, a hora que está acabando, você já fica pensando em outras coisas, né? Cuiabá tem muita história que você pode catar e fazer pequenas histórias mais interessantes. A Alavanca de Ouro, né, do Rosário, Ouro Mel, né, que hoje de manhã eu estava pensando nisso. Será que existiu essa história do Ouro Mel ou foi o primeiro cronista nosso, José Barbosa de Sá, que inventou essa história? Porque ela é muito literária para um índio falar Ouro Mel. Vocês vieram atrás de quê, né? Eu achei aquilo muito provocativo. Eu acho que a história de Mato Grosso ainda não foi contada para jovens. Você defendeu isso no primeiro bloco, falando outra vez sobre... queria que você aproveitasse e desse essa mensagem para escritores jovens e os outros colegas que você já tem a oportunidade de falar no dia a dia sobre escrever o Mato Grosso, sobre escrever sobre as histórias que ainda existem, para perpetuá-las também e ensinar para quem ainda não teve acesso a essas histórias, como 2, 3 citadas agora pelo senhor, por você. Pois é, ele tem mania de me chamar de senhor. Bom, Mato Grosso é um lugar interessante, porque a gente não poderia falar no singular. É Mato Grossos, né? O Mato Grosso. Porque o que é Mato Grosso? Somos nós que estamos aqui desde 1680. São os índios que estão de muito antes. São as várias ondas migratórias, né? Os mineiros, os sulistas, paranaenses, né? É o povo que chegou agora, sabe? Então, quem escrever, essa é a missão, descobrir qual é a cara de Mato Grosso. Por exemplo, eu estava falando de poetas, eu não sei se eu citei a Marli Walker, que é uma poeta de Sinop, o Klaus, que também é de Sinop. Então, está havendo uma integração muito grande e a visada deles é muito diferente da nossa visada aqui, sabe? Então, essa integração é muito boa, sabe? Eu acho que valia a pena conversar com a Marília Beatriz para ver o que ela fala desse embolamento aí e desse caldeirão, desse cozido, vai ver o que vai sair dessa história. Tem muita gente produzindo, muita coisa boa. Muita gente produzindo, isso que é o bonito. Ivens, quero agradecer por você abrir as portas aqui do Canto que Te Inspira, onde sai a maioria das suas escritas, por deixar essa mensagem para futuros escritores, para os leitores, todas as pessoas que apreciam as letras, e vida longa a história de Ivens Cuiabano Scaff. Muito obrigado. Quero ser um leitor de todas essas histórias que vêm por aí. E para conhecer um pouco mais de Ivens Cuiabano Scaff, você pode segui-lo através das redes sociais pelo Instagram, Ivens Cuiabano Scaff, e Facebook, é só procurar por Scaff. E no próximo bloco tem o Rolê Literário. Vocês vão conhecer a Revista Piché e o projeto Saber com Sabor. Não saia daí que eu volto em instantes. Quem fica na memória de alguém não morre jamais. No nosso álbum de memória de hoje, o professor Ulisses Cuiabano.
Ulisses Cuiabano nasceu em Cuiabá em 4 de agosto de 1891. Dedicou-se ao magistério, havendo lecionado em estabelecimentos em Cuiabá e Rosário Oeste. Suas produções foram publicadas em diversos periódicos, como o Correio do Estado, a Reação, a Cruz, o Estado de Mato Grosso, a Violeta e Pindorama. Presidente e fundador da Sociedade de Folclore Mato Grossense, foi diretor do Departamento de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso em 1947. Foi integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e da Academia Mato Grossense de Letras. Deixou uma expressiva produção com 18 títulos publicados. Faleceu em Cuiabá em 3 de janeiro de 1951. E no rolê literário de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a revista Piché, o novo projeto idealizado pelo escritor Eduardo Maon. Estamos aqui no escritório do escritor e advogado Eduardo Maon e hoje no rolê literário para falarmos sobre a revista Piché. Eduardo, revista Piché, primeira edição março, um produto que contempla a literatura do Mato Grosso do Brasil e que estamos todos contentes e no aguardo de outras edições. Que você falasse mais sobre esse projeto. Essa revista, eu queria te dizer o seguinte, muita gente não sabe, mas Cuiabá tem uma longuíssima tradição de periódicos. Pouca gente sabe disso. Desde 1900 até hoje, nós tivemos vários periódicos de vários movimentos literários diferentes. E essa coisa de periódico foi esquecida. Por quê? Porque surgiram as editoras. Mas, e tem sempre o mais, surgiu um mundo virtual. Como é que você faz uma comunicação literária no mundo virtual? Você não consegue enfiar um livro inteiro no Facebook, no Instagram, no Twitter, mas você consegue linkar. Então, toda aquela ótica de 100 anos atrás dos periódicos e revistas é absolutamente cabível hoje, mas com um novo formato. Que é um dos objetivos da revista Piché. E aí veio a ideia da Piché. Só que eu queria provocar o público com esse nome Piché. E no editorial, eu simplesmente me nego a dizer o que é Piché. As pessoas que pesquisem. Então a nossa ótica parte a partir daqui. Não é que nós somos egocêntricos, mas nós somos geograficamente o centro da América do Sul, pô. Então nós temos que nos comportar como o centro da América do Sul. Você me falou em off, e eu achei super interessante, que a ideia são edições mensais para futuramente chegarmos num livro físico. Um livro, porque eu tenho 40 anos. Então eu sou analógico. A moçada jovem de 15 anos, de 14 anos, se ele vai enfiar o livro aonde? Se tiver 5, 10 mil livros, ele vai meter aonde isso? Mas nós que somos analógicos, dos 40 para cima, nós queremos ter um registro físico. E se decrepe na internet? Mas e se faltar luz? Nós temos essas neuras ainda. Queria que você já passasse o endereço para quem quiser folhear virtualmente. E fazer o download. O download para ter salvo ali. Fazer o download, porque a neurose faz o download. Pode ser que algum dia desapareça da nuvem, mas a pessoa vai ter. Eu quis colocar a disponibilização do download absolutamente gratuita, sem fazer cadastro, para os professores. Falaram, me dê aqui esse negócio, vamos trabalhar em sala de aula. Já, imediatamente. Olha o que estão fazendo no mundo virtual. Bem, www.revistapiché.com.br. Como é que escreve Piché? Isso é um problema da pessoa que está escutando. Vai atrás. Como é que escreve Piché? Mas é www.revistapiché.com.br. Certo. Vida longa a revista Piché. E quem espera que daqui a um ano, no lançamento desse livro, dessa versão impressa, estaremos juntos lá fazendo a cobertura. Eu acho que isso vai ser muito importante, Raul. Sobretudo para
para o amor próprio, para a nossa autoestima. Nós termos a visão de que é possível a gente morar tão longe. Nós somos tão periféricos. Mas dizer, existe vida inteligente aqui. Tem gente que está antenada com o mundo aqui. E nós não estamos absolutamente nada, zero, atrás de ninguém. Nós temos uma maneira de ser diferente. Certo, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. E vocês vão conhecer agora o projeto Saber com Sabor. Espaços dinâmicos de leitura, conhecimento, lazer, cultura e entretenimento. Estamos aqui com a professora Edevair para falarmos mais sobre esse lindo projeto Saber com Sabor. Professora, para começarmos, queria que a senhora nos contasse um pouco a trajetória desse projeto até o ano de 2019. As bibliotecas Saber com Sabor, elas foram criadas, né, em 2001. Até então, com o então secretário professor Maldonado, né? E elas foram pensadas bem com carinho em prol de levar conhecimento, cultura, lazer, entretenimento às crianças mais desprovidas desse acesso. Eu queria também que a senhora nos falasse sobre números, né? Para que o município, o estado tenha noção da importância dessas bibliotecas espalhadas pela capital. Sim, nós temos 7 bibliotecas, né, ao todo. A Secretaria Municipal de Educação, ela mantém exclusivamente 100% custeada pela Prefeitura de Cuiabá e pela Secretaria Municipal de Educação. Funcionários, folha de pagamento, vigilância, todo é mantida pela educação. E nós temos essas 7, cada uma localizada em um bairro, né? Nós temos 2 ali na área da Cidade Verde de Santa Isabel. Nós temos 2 aqui para o lado do Cochipó, né? Que é aqui onde nós estamos, Osmar Cabral. E nós temos também a do Pedra no Vento. Descendo, nós temos ali bem mais central, nós temos o Pedregal, né? Que é uma biblioteca grande. Lá nesse Pedregal é que acontece todo o tratamento do acervo recebido de doações da nossa Cuiabania, né? Ali no Pedregal concentra, nós fazemos lá a seleção, a higienização, a manutenção, a guarda dos livros que vão ser distribuídos nos eventos e vão ficar também nas bibliotecas e doar também para a população cuiabana. Maravilha! Vida longa, Saber com Sabor. Sim, estamos aí, todas as bibliotecas Saber com Sabor, esperando a comunidade cuiabana, os visitantes, turistas, todos. Isso aí, obrigado, professor. Obrigada. Você sabia que Graciliano Ramos foi prefeito e mutou o próprio pai? Graciliano Ramos viveu na cidade alagoana de Palmeira dos Índios e foi diretor de uma das escolas da cidade. Após conquistar muita popularidade na região, foi convidado a se candidatar à prefeitura da cidade. O engraçado é que o autor foi eleito e era muito rígido. Criou um código de postura moral com 82 artigos, dentre eles a proibição de dormir ou criar animais na rua. O pai do escritor de Vidas Secas, Sebastião Ramos, na época criava gado em um terreno baldio e acabou sendo multado pela prefeitura. O Palavra Literária de hoje termina aqui, mas nos vemos em breve com mais um grande nome da literatura mato-grossense. Além de informações, dicas e lugares incríveis para vocês que apreciam o mundo das letras. Até a próxima! Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer.